Pessoal, vamos ao primeiro exemplo aí. Então, vamos construir o gráfico dessa função a partir dos passos que a gente viu aí. Primeiro passo, encontrar o domínio. Qual que é o domínio dessa função? É uma função polinomial, então o domínio dela é real. Toda função polinomial tem domínio real, ou seja, ela aceita qualquer valor de x. Segundo passo é calcular os pontos de interseção com os eixos. Então, olha só, vamos lá. A interseção com o eixo y, nós fazemos x igual a zero. Então, se eu fizer x igual a zero, colocar zero aqui, aqui e aqui, isso vai dar 2. Ou seja, quando o x for zero, o y é 2. Então, esse ponto de interseção. Interseção com o eixo x, a gente só vai fazer se a conta for simples. Por exemplo, aqui é um polinômio de grau 4. Né? Então, isso aqui vai dar um pouco de conta para, às vezes, você tentar encontrar as raízes. Aí não precisa fazer, então. Toda vez que tiver função difícil de encontrar interseção com o eixo x, você não precisa fazer, certo? Difícil como? Se tiver funções polinomiais de grau maior, aí você não precisa fazer. Já pode passar para o próximo ponto que você vai conseguir resolver o seu gráfico da mesma forma. Então, próximo passo, encontrar os pontos críticos. Então, a gente precisa calcular então a primeira derivada. Então, vamos calcular a primeira derivada. Deu isso aqui, né? Vamos colocar igualar isso a zero. Está aqui, igualei a zero, certo? Então, aqui, ó, só uma correção. Aqui não é 4x ao cubo, não, tá? Quando eu faço a derivada aqui, ó, 4 vezes 3 aqui, ó, é 12x ao cubo. Aqui tá certo, 12x ao cubo menos 24x ao quadrado mais 12x. Então, esse aqui ficou errado, tá, gente? Aqui não é 4x ao cubo, é 12x ao cubo, né? Aqui eu vou colocar o 12x em evidência. Aí ficou assim, ou 12x é igual a zero, ou isso é igual a zero. Então, daqui nós vamos encontrar dois valores, o 0 e 1. Né? Então, são os únicos pontos críticos que a gente tem. Então, esses aí, ó, 0 e 1, são os pontos críticos que a gente tem para essa função. Certo? Então, observe que aqui 0 quando o x for 0 e aqui 0 quando o x for 1. Então, só corrigir aqui, que aqui não é 4, aqui é 12. Ok? Próximo passo, então, agora determinar os intervalos de crescimento e decrescimento da função. A gente tinha visto que a primeira derivada era isso, que os pontos críticos eram esses, certo? Marquei aqui o 0 e 1, que são os pontos críticos, e para analisar se ela é crescente ou decrescente, nós vamos fazer a análise de sinal dessa função. Então, você pega um valor antes do zero, por exemplo, menos 1, substitui no lugar do x, você vai ver que a derivada vai dar um resultado negativo, logo a função vai ser decrescente. Se você pegar um valor entre 0 e 1, qualquer um, e substituir no lugar do x, ao fazer as contas, você vai chegar a um resultado positivo. E aí você vai perceber que a função é crescente. Se eu pegar um valor maior do que 1, por exemplo, 2, e substituir aqui no lugar do x e fizer as contas, você vai encontrar um resultado maior do que 0, positivo. Então, a função vai ser crescente. Então, presta atenção. A função ela é crescente. Então, ela é crescente quando a primeira derivada for maior do que zero. E ela é decrescente quando a primeira derivada for menor do que zero. Né? Se você quiser substituir valor aqui para fazer essa análise, você pode. Mas se você também quiser analisar a própria função, às vezes você vai conseguir, sem fazer conta, descrever onde que ela é decrescente e onde ela é crescente. Então, tanto faz a forma que você vai fazer. O que você tem que perceber é se a primeira derivada é negativa, decrescente. Se a primeira derivada é positiva, ela é crescente. Assim a gente pode então concluir que ela vai ser decrescente antes do zero e ela vai ser crescente depois do zero. Depois do zero ela é crescente, né? Tanto antes do 1 quanto depois do 1. Então ela é crescente depois do zero. Beleza? Vamos para o quinto passo de encontrar os extremos. Então a gente tem dois pontos críticos, né? O 0 e 1. Observa que o 1 não é ponto extremo porque a função sobe antes dele e depois continua subindo. Agora, o 0 é um ponto extremo. Olha só, a função desceu até ele está aqui embaixo e depois subiu. Então, como ele está aqui embaixo, a função tem um mínimo relativo em x igual a 0. Né? Esse ponto a gente até já achou. E a gente viu lá no início que quando x é 0, o y é 2. Então, esse ponto 0, 2 é um ponto mínimo relativo. Tudo bem isso aí? Próximo passo, então esse próximo passo depende da segunda derivada, eu tenho resposta aqui, né? Aí, ó, tenho aqui o sexto passo, determinar a concavidade e os pontos de inflexão. Então, essa é a primeira derivada, pega a função, deriva de novo, essa é a segunda derivada. Pega a segunda derivada igual a zero, tá aqui,
Aí resolve isso aí da forma que você acha mais fácil. Aqui eu dividi tudo por 12, ficou assim. Resolve delta, que você vai achar dois valores, 1 e 1/3. Então você encontra duas raízes, coloca as duas raízes lá, né? E testa o sinal agora da segunda derivada. Observa que no quarto passo, para ver se a função é crescente ou decrescente, nós testamos o sinal da primeira derivada. Agora, para analisar a concavidade, eu testo o sinal da segunda derivada. Se eu pegar um valor menor do que 1/3 e substituir aqui na segunda derivada, eu nem preciso. Se você observar a segunda derivada, ela é uma parábola com A positivo, ou seja, ela está virada para cima. Se ela está virada para cima, aquela é positiva, aquela é negativa e aquela é positiva. Então, você já poderia concluir aí. Mas se você quiser substituir, se você pegar um valor menor do que 1/3, por exemplo, 0, e substituir no lugar do x, vai dar 12, que é um valor positivo. Logo, a concavidade voltada para cima. Um valor entre 1/3 e 1, substituir no lugar do x, vai dar um resultado negativo, concavidade voltada para baixo. Se você pegar um valor maior do que 1, substituir no lugar do x, vai dar um valor positivo, concavidade voltada para cima. Por isso que ela é côncava para baixo. Aqui, ó, côncava para baixo. Entre 1/3 e 1, e côncava para cima antes do 1/3 e depois do 1. Aqui, ó. Como 1/3 e 1 pertencem ao domínio, eles são, então, pontos de inflexão. Beleza? Sétimo passo, encontrar a assíntota. Né? A assíntota horizontal, a assíntota vertical a gente não tem, porque aqui não é fração. A assíntota horizontal a gente também não tem, porque é polinômio. Se x tende a infinito, vai dar ou mais infinito ou menos infinito. Então, esse exercício não tem assíntota. Agora, então, nós vamos juntar todas as informações que a gente tem para montar o nosso gráfico. Então, aqui eu coloquei, ó, domínio real, o ponto 0 e 2, que é um ponto de interseção com o eixo y, é um ponto mínimo. Ela é decrescente até chegar no 0, crescente até depois do 0 e por aí vai. Então, a gente tem toda a informação. Então, olha como que eu vou começar. Vou marcar o único ponto que a gente tem aqui, ó, vou marcar o ponto 0,2, que é esse ponto aqui, né? Antes do 0, olha só, aqui o x é 0, ó. Antes do 0, a função é decrescente. Então, eu coloquei uma reta, mas o gráfico não é reta, depois a gente vai melhorar isso. Mas coloquei, ela decresce até chegar no 2, até chegar no 0, que é o x igual a 0, e depois do 0 ela é crescente, então depois do 0 ela cresce. Então, ó, olha só, eu marquei aqui esse ponto e coloquei que ela é decrescente até chegar no x igual a 0, então ela decresce até chegar no x igual a 0, que é esse ponto aqui, né? Que é o 0,2 e o x é 0. E depois do 0 ela é crescente, então ela está aqui crescente. Outro ponto importante aqui, ó, esse aqui, ó, quando o x for 1/3 e quando o x for 1, ó. Por quê? Porque são os pontos de inflexão. Então, esses pontos também são importantes. Então, eu coloquei 1/3 aqui e o 1 aqui, ó. Então, esses pontos também são importantes. Não importa nem quem é a imagem deles. Nem quem é a imagem. O que importa aqui é o seguinte, olha só. Antes de 1/3, ela é côncava para cima. Então, aqui não é reta. Aqui vai ser uma curva côncava para cima, até chegar no 1/3. Quando chega no 1/3, muda. Aí ela passa a ser côncava para baixo. Aí do 1/3 até chegar no 1, ela vai ser côncava para baixo. E depois do 1, aqui, ó, depois do 1, ela volta a ser côncava para cima. Né? Então, esses pontos aqui, a gente vai ter isso aqui, ó. Então, ela é côncava para cima até chegar no 1/3, aqui, ó. Do 1/3 até 1, ela é côncava para baixo, aqui, ó, côncava para baixo. E depois de 1, ela é côncava para cima, e o gráfico vai ser assim, certo? Então, a gente tem um esboço do gráfico. Então, esse é um esboço do gráfico.